Olá, seja bem-vindo mais uma vez à TV Cresce Alagoas, o espaço de notícias do Conselho Regional dos Corretores de Imóveis aqui do nosso estado. Desta vez, o encontro com o construtor realizado pelo Cresce recebeu a construtora V2, que fez uma apresentação do edifício Arbor Residence para os corretores de imóveis. Confira como foi esse momento. Construir com solidez, qualidade e proteção ao meio ambiente é a premissa da V2 Construções, que participou do encontro com o construtor no Cresce Alagoas. A construtora fez exibição aos profissionais da corretagem do seu novo lançamento, edifício Arbor Residence, projeto localizado no bairro da Ponta Verde, Maceió. O Arbor foi demonstrado pelos representantes de marketing comercial da V2, Rafael Reis, Ralph de Paiva Vasco e Andréia Ramos, que destacaram ser projetado para a família, próximo de restaurantes, cafés, supermercados e escolas, entre outros. Também participaram do encontro os representantes do Cresce, Thales Cardoso, Meire Bezerra, Salomão Melo, Fernando Tagino, Tônio Campos, Felipe Fragoso e Vilmar Pinto, que também representou o COFES. Bom dia, gente. Bom dia, bom dia. Ontem nós tivemos uma plenária para aprovação de novos corretores. 128 novos colegas estão chegando. Alguns pediram desistência e alguns foram excluídos. Como foi julgamento de processo, e é uma coisa assim que para a gente, em especial que a gente está há muito tempo no mercado, e às vezes, sabe, Rafinha, julgar um colega por falta de ética e tirar a carteira desse cara é brincadeira. Mas infelizmente acontece, né? Nosso mercado é muito volátil, o nosso mercado permite que o corretor pegue dinheiro fácil do cliente, né, prometendo alguma coisa. E a gente está aqui, o Cresce, uma das posições dele é exatamente defender a sociedade. A gente não interessa a anuidade de corretor sem ética, não. Entendeu? A gente faz isso que estamos fazendo aqui, a aproximação do corretor com o construtor. A gente tem diversos cursos para que o corretor melhore. Certo? Para que o corretor comece a ganhar dinheiro, porque essa profissão permite isso. Entendeu? Lógico, ninguém começa no topo. Não é? Eu estou há 38 anos nessa estrada. Esse menino, quando nasceu, não é? Já era corretor. Não é isso, Alfinho? Eu vi nascer aqui os dois filhos de Ralph, a irmã dele, entendeu? E, logicamente, só Deus sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui. Né? E as dificuldades que eu passei, só eu sei que passei. Tenho uma vida confortável hoje, muito confortável, mas essa profissão que me deu, entendeu? Então você começa ali, Rafa, a cada degrau, você não sobe de uma vez, né? E a gente ontem, para você ter ideia, nós começamos a nossa plenária ontem 5 horas, 17 horas, e terminamos às 21h30, 21h15, que foi 15 minutos antes do jogo do Flamengo, e pau por conta dos processos. Cada processo com dificuldade, processo que levava 1 hora de julgamento, não é brincadeira. Entendeu? É que vocês participam, vocês que pegaram a carteira, participam da plenária, pegam a carteira e vai embora. A gente fica aqui para julgar processo. Né? E isso é um trabalho árduo que a gente tem, não se ganha nada, entendeu? Mas a gente está aqui para isso, para defender a sociedade e tentar também fazer isso para vocês, trazer qualificação, certo? A parceira... Todos os nossos parceiros que vêm a quinta-feira aqui, né, quinta-feira passada não tivemos por conta do feriado, mas todos vêm com muita dedicação. O consultor vem, o consultor traz esse coffee break, entendeu? Isso é o consultor que traz, não é o Cresce, porque o Cresce não pode fazer, entendeu? E vem, sai do escritório, vem para cá para mostrar para vocês. Então, sempre que eu digo, quem tem conhecimento, tem tudo. Então, você já sai daqui afinado, você tem essa relação com o Rafinha, com o Ralph, entendeu? Para que você possa se aproximar. Na última quinta-feira aqui, o Delmanzinho esteve aqui, o Delman, eu disse para vocês que eu consegui aprovar 3 propostas com ele por conta do quê? Credibilidade que você tem com o construtor. Entendeu? Que ele até mesmo disse, o cliente, ele falou para o cliente que se o cara tivesse ido direto lá, ele não teria a mínima condição de ter aceito uma proposta. Mas por quê? Credibilidade você não tem em prateleira, você adquire, e ela tem que ser galgada. Entendeu? Então é isso, gente. Antes de passar aí, às terça-feira também, nós vamos ter qualificação, certo? Aqui vocês têm informação do que está entrando no mercado.
E terça-feira que vem, quem vai estar aqui, eu não sei se vocês já conhecem, né, mas é um cara top, é um corretor de primeira linha, o Lauro Braga, certo? O Lauro vai estar aqui com uma palestra muito interessante, certo? Sobre gestão mutagenada do cliente e aumentar a sua conversão de vendas. Então, vocês estão convidados, né? Vai ser às 9 horas, né, Nunes? Exatamente às 9 horas, terça-feira, certo? Quem quiser melhorar sobre internet, sobre tudo, o Lauro é um cara especialista e com certeza vocês vão aprender mais, como teve aquele outro professor, como é o nome dele, Nunes, o professor que teve a... Fábio Pontual. Inclusive, o Fábio Pontual, nós contratamos ele para até o final do ano atual, né? Fábio atual. Ele vai ficar até o final do ano, né? O diretor ali pedagógico. Ele vai, até o final do ano, ele vai dar palestra aqui no CRES para vocês. Entendeu? Então, por favor, eu acho bonito quando está assim a casa cheia. Aqui nós compramos, Ralfinho, essa casa vizinha. Então, nós vamos duplicar esse auditório. Nós vamos sair aqui de 100 para 200 pessoas. Tá? Que a gente quer isso. Aí não teve jeito. Aí foi direto, o presidente teve que negociar, e foi uma briga, viu? Mas conseguimos. Ok, gente? Tem mais alguma informação, Nunes? Sim. Nossa festa, dia 24 de agosto. Muito bem, Miriam, obrigado. Eu estava esquecido. 24 de agosto nós vamos ter a festa do corretor. Logicamente, a gente está passando a sacolinha, né? A Meire, junto com o Salomão e Edilson. Quem mais, Miriam? Eles estão realmente passando a sacolinha para que a gente consiga o patrocínio. O TCU não permite que a gente use a anuidade para poder fazer a festa. Gostaria muito que pudesse, né? Mas infelizmente a gente não pode. Então vai passar a sacolinha. Vai ser por adesão, gente. Não vai ser vai ser por adesão. A gente está fazendo, formatando tudo, depois vamos passar. Quem acompanha o nosso Insta vai saber, certo? Quanto vai ser e tudo. O ano passado foi muito, muito boa, foi muito top a nossa festa, né? Quem esteve presente. E, logicamente, quando abrir a adesão, corra para pegar, porque no ano passado ela voou realmente. Teve gente que depois chegou, presidente, eu queria ir, bicho, mas não tem mais jeito. Nós temos um limite dentro da casa de festa, né? E a gente não consegue fazer festa para 4, 5 mil corretores, né? Então, a casa suporta no máximo 600 pessoas e a gente tem convidados, Caixa Econômica, etc., né? As consultoras que patrocinam, elas têm o direito de levar seus representantes. Ricardo Martins, quem teve na Ripontes viu o cara, né? Quando a gente contratou, logo em seguida a Ripontes conseguiu adiantar. Logicamente, também nós tivemos o parceiraço que foi Ralph e Colil, né? A gente conseguiu trazer através dessas duas consultoras. Logicamente, teve uma participação do CRES também, para a gente poder trazer esse cidadão, né? Para mostrar a vocês que vocês têm condições. Qualquer pessoa tem condição de sobreviver na corretagem. Para isso, tem que se qualificar. Não tem outra palavra, se qualificar. Qualificar em quê? Ontem, no Insta do CRES, foi colocado lá o QR Code de todos os cursos que nós temos para qualificação. Eu bato sempre aqui. Tem um curso que é especial, velho. Você tem que conhecer. Chama-se o curso da HP 12C. Não é isso, Thales? Voltou. É fácil demais usar um HP 12C. Isso levanta a venda, gente. Né? É grátis. Se você tem a possibilidade... E outra coisa, antigamente você comprava um HP 12C, era uma fortuna. $300, $400. Hoje a minha está aqui, ó. Eu baixo aqui, o cara quer saber o valor da prestação daqui a 100 meses, eu calculo aqui, você tem como mostrar ao cliente, entendeu? Às vezes o cliente fica num susto, rapaz, vai ficar muito... Você mostra aqui, você consegue levantar a venda, você consegue fazer tudo. Você bota juro, tira juro. Aí o professor Thales, que é o homem que entende HP, é ele. Ok? Quando precisar, tá aí à disposição. Ele, no mínimo, vai pegar 50%. Gente, vou deixar aqui vocês com essa turma da V2. Andréia está aqui sempre acompanhando aqui com a V2. Me desculpa, Andréia, é porque realmente uma falha que a gente não é. E eu gostaria de deixar agora vocês, ele no comando. Obrigado, um bom dia. Valeu, Sérgio. Obrigado, pessoal, por terem vindo, né? Acho que é super importante essa interação, né, com a gente. Como o Sérgio falou, né, a gente se conhece há muito tempo, desde pequeno. E eu sou engenheiro civil, né, mas hoje eu fico na parte comercial da V2, né, ajudando meu pai, o Rafa e a Andréa.
A nossa ideia, né, como o Sérgio falou, é fazer com que vocês vendam melhor. Né? Nosso trabalho é pensar no produto, se ele encaixa bem na cidade, né, se ele se encaixa bem no mercado, e dar ferramentas para vocês venderem melhor. Então, a Andrea fica à frente da parte de marketing da V2, então ela vai ajudar, né, a folder do prédio, imagens para vocês usarem no Instagram de vocês, imagens para mandar para o cliente. Tudo isso que vocês vão facilitar, né, a venda, a gente fornece. Como o Sérgio falou, tem que ter qualificação. Não adianta a gente fornecer um material bacana se você não souber usar. Né? Então, é um ponto muito importante essa parte da qualificação. E na parte da venda mesmo, o Rafa está aqui para ajudar sempre que for necessário. Né? Então, está com a dificuldade, não estou entendendo o produto 100%, o Rafa vai tirar dúvida, vai ajudar na proposta, vai ajudar até com o cliente. Fechamento para a gente matar a venda. A nossa ideia é que quanto mais vocês tirem pedido, né, mais seja fácil a venda, melhor para a gente. Então, o nosso conceito é esse. Não quero que o corretor trabalhe a mais, né? Tem que ficar de madrugada, tem que ralar. Não, tem que ralar, tem, mas o que a gente puder fazer para facilitar, a gente vai facilitar. Sempre que disponível, o Rafa está aí para ajudar vocês. E a gente, assim, além disso, né, do básico, a gente tenta fazer exatamente o diferencial. Né? Então, o que vocês estão sentindo falta, falem com a gente. Não, estou sentindo falta... A última que a gente teve foi poxa, a tabela fica indo e voltando, muda. Então, a gente desenvolveu uma ferramenta de tabela para vocês, para facilitar a reserva. Né? Então, tirou aquele ponto ali que eu achava que era um trabalho realmente trabalhoso muito para o Rafa, né? Porque você ficava ali toda hora... Tem que pedir a tabela. Eu sempre falava para o Rafa, o cara pediu de novo. Aí o Rafa, mas se eu vendi de ontem para hoje, ele tem que pegar a tabela certa para negociar certo. E que horas eu pedi outra tabela, Rafa? Acho que era 15 para as 11. Acho que respondi 5 da manhã, porque eu já estava dormindo. O cliente me ligou, velho. Mas é. Não tem hora não, Rafa manda um Exato. aqui. Aí a gente colocou esse sistema que a tabela é num link, né, e você consegue acessar sempre a mais nova. Então, normalmente é tabé.la/V2/empreendimento. Né? O Rafa, normalmente, se você pedir, ele manda todas as tabelas da gente e consegue facilitar essa consulta. Né? E, fora isso, a V2 tem esse conceito, né, de sempre vender com o corretor. Então, podem testar. O Rafa sempre fala, testa lá, liga na V2, tenta comprar, manda a esposa, o amigo ligar. E porque a gente valoriza bastante a profissão de vocês, porque a gente acha que quem sabe vender são vocês, a gente sabe fazer produto. Né? Então, a gente, se for querer vender, a gente vai se perder no caminho. Né? O mercado é muito grande, é impossível de abraçar completamente. E se a gente for pensar em outra coisa, a gente vai esquecer do que é que a gente faz bem, que é fazer produto e dar confiança da entrega. Né? Eu acho que a gente também tem hotel e a gente sempre conversa muito que não adianta eu vender um hotel, né? Porque o hotel é mais rápido. A construtora é 5 anos para construir. Então, não adianta eu vender o hotel que vai me dar dor de cabeça. O cara vai reclamar do agente, né, lá. Foi horrível a minha estadia, tinha isso, isso e isso. Para a construtora é isso vezes 1000, né? Porque o cara botou o dinheiro da vida dele, às vezes, e chega lá na frente, ou ficou desgostoso, ou teve algum problema, ou a obra não entregou. Né? Acontece, às vezes, da obra não entregar, que aí, bicho, o que é que você vai fazer? Nem de extrato dá para fazer, porque a empresa faliu, por exemplo. Então, acho que o nosso compromisso é esse com vocês. Fazer o melhor produto para vocês venderem e entregar da melhor forma para vocês não terem dor de cabeça no futuro. Né? A gente não quer acabar com o sonho de ninguém. Né? A gente sabe que é importante, né, vender, é importante ter sucesso e tudo mais, mas o mais importante ainda é não deixar o outro na mão. Né? Então, a gente foca bastante nisso. Inclusive, no Day Square, né, um caso bem clássico disso. O Day Square tinha lá uma infiltração no segundo subsolo, porque realmente tem um rio ali embaixo, e a gente foi até acabar. Claro, tem que entender a gente não previu aquilo, fez análise e tudo mais, mas foi fora do padrão. Então, ficou um ano e meio com o subsolo, né, inativo. Infelizmente, acontece, mas a gente não parou até resolver 100%, né, da forma correta, sem dar custo para o condomínio. Então, acho que o Rafa vai apresentar também um pouco do nosso produto mais novo, né, o Arbo, e estamos à disposição sempre. Valeu. Bom dia. Então, acho que é importante essa relação com a construtora. Parabenizo o Cresce. Acho que é muito válido tudo isso que está sendo feito, até por conta de especializar.
Em relação a HP, toda vez que eu posso eu falo, é um curso importantíssimo para o corretor, porque ele pode derrubar, né, essa questão da HP, pode derrubar ou então você recuperar, enfim, solidificar uma venda que o cliente às vezes tem um receio. Então, se puderem, façam. Eu já assisti algumas vezes e o que o Helder disse acontece na pele. Toda vez que eu passo algum perrengue, Thales, me salva, pelo amor de Deus. Enfim, então, se vocês puderem fazer isso, melhor. Primeiro, bom dia a todos. Eu quero agradecer por vocês disponibilizarem o tempo de vocês. Inclusive, o tempo é o que vocês têm de mais precioso nessa profissão, porque é com o tempo que vocês vão lá gerar negócio, vão correr atrás das vendas, enfim, correr atrás dos ganhos de vocês. Então, agradeço demais por disponibilizarem esse tempo de vocês. É sempre uma satisfação enorme falar para a classe de corretores, que sempre abraçou muito a gente, com confiança, dando atenção para nós, essa parceria muito sólida que tem entre o corretor e a V2. Então, a gente agradece demais toda essa parceria. Então, é sempre uma honra estar aqui falando para vocês, corretores, até porque vocês são peças fundamentais para a gente estar onde a gente chegou. A V2 tem 40 anos de mercado e vocês fazem parte de toda essa trajetória, porque vocês que levam nossos produtos para o cliente, geram credibilidade, confiança e apresentam para os clientes de vocês os nossos produtos. Então, a gente é muito grato a vocês e o que eu digo não é só esse elo, né? Vocês também são um termômetro entre a construtora e o cliente, porque, além de tudo, vocês também nos dão uma consultoria. Então, várias vezes a gente chama alguns colegas para discutir tipologia de produto, metragem, falar sobre também especificações que tenham um produto, tecnologia e também precificação. Então, vocês fazem parte de todo um processo gigantesco na V2. Não é só pegar lá o meu material e vender. Então, vocês são parceiros nossos de longa data, então a gente é muito grato a isso. Para quem não me conhece, eu sou o Rafael Reis, da V2 Construções, uma empresa aí de 40 anos, e a gente tem muito forte lá essa questão dos 40 anos, que o que trouxe a gente para esses 40 anos não leva a gente para os próximos 40 anos. Então, o tempo inteiro a gente está se reinventando e escutando. Então, tudo que vocês puderem falar para a gente, que tenham como crítica, orientação, elogio, para a gente é sempre muito valioso. Tanto é que foi desenvolvido essa questão das tabelas por conta, às vezes, de uma dificuldade que os colegas, poxa, Rafa, mas e se fosse atual, que nem agora? Eu estou aqui apresentando. Se meu telefone estiver tocando, pedindo qualquer material, eu vou conseguir responder depois. Então, se a gente tem um link, vocês ganham tempo. E a gente está bem assessorado lá, tem uma cabecinha boa em relação à tecnologia que desenvolveu, e o tempo inteiro a gente fica perguntando como é que está o processo com as tabelas, o que precisa, o que vocês sentem, enfim. Então, é sempre muito importante essa interação. Eu tenho 25 anos, pouco mais de 25 anos na área de venda. Grande parte desses 25 anos eu atuei vendendo na área da saúde, porque eu sou formado em educação física. E aí depois eu migrei para essa área do mercado imobiliário, como vendedor. E eu aqui na frente de vários vendedores, eu digo que venda é a primeira e mais importante profissão que existe. Primeira, porque desde a época das cavernas já se vendia. Então, o senhor caverna lá, para conquistar a pretendente dele, ele ia se vender para tentar conquistar ela, levar lá. E por que eu falo que é mais importante? Porque um advogado, quando ele vai defender ou acusar a causa perante um juiz, ele está lá o tempo inteiro vendendo a ideia dele. E, apesar da venda ser tão importante, ela é extremamente marginalizada. Acho que vocês já devem ter escutado várias vezes algumas pessoas falarem, principalmente construtor, enfim, eu como estou na V2 escuto muito, poxa, não consegue algum emprego para o meu filho? Pode ser até vendedor. Então, sim, é marginalizado. Então, a gente vem lutando contra isso, e principalmente em relação aos corretores de imóveis, isso está mudando a chave. E aí, como a profissão está sendo vista de uma outra forma, é sempre importante a especialização. Hoje em dia, lá na V2, eu vejo várias pessoas que eram advogadas, que estão largando o direito para virarem corretores. Empresários que estão largando o que fazem para virarem corretores.
até educador físico, largando o que faz para ir para o mercado imobiliário. Então, é uma profissão que está começando a ser muito bem vista. E o que é fato, que toda empresa que não vende, quebra. Seja a empresa de uma pessoa, como tem os autônomos aqui, ou qualquer empresa. Todas elas dependem de venda. E o que eu digo é que quem não vende, ou é porque não acredita em si mesmo, ou porque não acredita no que faz. Então, uma pessoa que tem dificuldade nessas crenças, ela realmente vai ter dificuldade em vender. E venda é o principal caminho que transforma, né? Venda é um grande aliado em relação a isso. Acho que o Cabral, e bem provavelmente se eu perguntar para vários de vocês, a venda, como ela mudou a vida de alguns de vocês. O Cabral disse como mudou a dele, eu também falo como mudou a minha, mas o processo é árduo. E o tempo inteiro eu digo sobre a importância do vendedor, porque às vezes eu também escuto várias pessoas falarem: ah, esse produto é tão bom que ele se vende sozinho. Não sei se vocês já ouviram isso. Toda vez que eu escuto isso, na minha cabeça, na hora eu penso, esse cara está deixando, ou essa pessoa, ou essa empresa está deixando muito dinheiro na mesa. Ou porque esse produto podia ser vendido mais caro, ou porque esse produto podia ser vendido mais rápido. O tempo inteiro a gente tem essa discussão lá na construtora sobre velocidade de venda que a gente quer, ou então em relação a preço. Então, o vendedor, ele é importantíssimo em todos os aspectos. Todo produto que a gente vai lançar, a gente sempre leva o lado comercial para tudo que a gente vai fazer. A engenharia o tempo inteiro está atrelada junto ao lado comercial. E aí, grande parte do comercial, vocês participam, né, dando sugestões, enfim, como eu sinalizei. Porém, a venda é uma linha bem tênue também. Porque tem muitos vendedores que eu vejo que eles querem vender a qualquer custo, a qualquer preço, só para ter a comissão. Venda é diferente de empurroterapia, vender de qualquer jeito. Não sei se vocês já passaram por isso, mas bem provavelmente deve conhecer alguém que já passou, que está lá, sei lá, no aeroporto, e aí chega alguém: olha, faz aqui a assinatura desse livro, você ganha essa mala aqui, e aí o cara por impulso faz. E depois se arrepende amargamente. Toda vez que ele vê alguém no aeroporto querendo vender isso, você tem a vontade de matar, né? Então, eu falo, minha mãe já passou por isso. Toda vez que ela vê, ela corre, tem repulsa dessas pessoas. Por quê? Foi a empurroterapia. E em relação à venda, a gente tem claro que o ser humano, ele busca segurança. E quem é da área de venda é totalmente contrário a essa questão de carteira assinada. Se vocês me perguntarem: Rafa, quanto que você vai ganhar de salário em dezembro? Eu vou falar assim: não sei. Posso ter aqui na minha cabeça alguns números, mas quanto eu vou ganhar eu não sei. Se tivesse um juiz aqui e eu perguntasse quanto que você ganha em dezembro, ele vai falar até os centavos de quanto ele ganha. Porém, a gente da venda pode ganhar em dezembro 3, 4, 5 vezes mais do que o juiz. Ele vai ganhar aquilo. Então, isso também é um grande diferencial. Porém, nas vendas a gente depende também de responsabilidades e deveres. O tempo inteiro a gente tem isso. E quem aceita ser vendedor tem que ter claro que aceita também o risco. Então, o vendedor, ele aceita ir para o risco de perder. Porém, você também, tendo o risco de perder, você está indo para o risco de ganhar. E para finalizar até um pouco, para a gente entrar no produto, que é a grande intenção aqui da V2 hoje, eu acredito em venda que tenham 3 pilares muito fortes. O primeiro pilar muito forte em relação à venda é servir alguém. Se você tem esse DNA de servir alguém, de ser solícito, de ouvir, você bem provavelmente vai se dar bem nessa profissão. Se você coloca as suas considerações na frente das do cliente, bem provavelmente você tenha dificuldade em relação a vendas. Quem é vendedor tem que ter claro, o vendedor nunca julga, ele escuta e entende. Então, o tempo inteiro o que importa são as considerações do cliente. Além de eu ter essa questão de pensar no próximo, eu preciso ter muita ambição, diferente de ganância. Ganância é eu chegar a qualquer custo pisando na cabeça de quem precisar.
Ambição é eu ter fome de ser melhor. Então, eu tenho fome, eu tenho vontade de ser o corretor referência de alto padrão, alto luxo em Maceió. Eu tenho fome de ser um corretor referência em venda de apartamentos compactos. Eu tenho fome de ser um corretor referência em vendas de apartamentos da V2. Aí a gente vai ficar bem feliz aí com vocês, se almejarem esse aspecto. E seguindo, um segundo pilar que é muito importante é técnica. Venda não é dom, venda é técnica. Não tem aquela que não nasceu para isso, porque fala pelos cotovelos. Não. Venda é técnica, venda é estudo, venda é entender, ter disciplina. Venda o tempo inteiro é isso, vocês se profissionalizarem, se prepararem para isso. Então é preciso ter repetição, disciplina para que você tenha sucesso em venda. Eu até brinco que existe a teoria e a prática. A venda você precisa ter muito forte a teoria, mas você tem que ir lá praticar, você tem que estar lá em campo, você tem que estar atendendo. Porque treinar não vende, mas vender treina. Então, vendam, atendam, não se omitam a isso. E o terceiro pilar, que eu digo, resiliência. Eu acho que esse é o pilar mais importante que um vendedor tem que ter. Um vendedor precisa ter muita resiliência. Por quê? Porque a venda, quando você decide ser um vendedor, você tem que ter muitas habilidades emocionais. Até porque você tem que entender que a sua aceitação pessoal, ela vai cair. Quantos de vocês já não devem ter escutado? Poxa, o que você faz? Não, sou vendedor. A pessoa ou pergunta de quê? Tá, e além disso, o que você faz? Não, eu sou vendedor, eu trabalho com isso, essa é a minha fonte, é com isso que eu trabalho. Então vocês vão ter uma baixa na aceitação pessoal. Quantas vezes também vocês não devem ter postado um vídeo ou feito algum material com todo carinho, todo empenho, e aí vem um monte de comentário, blogueirinho, tá assim agora, enfim. Então, o vendedor ele tem que estar o tempo inteiro fortalecido, porque ele vai ser alvo de crítica, de pedrada, né? Quantos familiares não vão falar, você é louco, como você vai fazer isso? Vai largar tudo isso? Eu mesmo, quando mudei, poxa, você tem todo um prestígio nessa área e vai mudar para ser vendedor de mercado imobiliário? Falei, pois é, prestígio eu não quero com o aluno, eu quero prestígio com o gerente da minha conta no banco. É com ele que eu quero ter prestígio, o resto tanto faz. Então, o vendedor ele precisa estar muito fortalecido, porque vocês têm que se acostumar a tomar não. O não vai ser uma constante na vida de vocês. Vocês vão ouvir muito mais não do que sim. Eu até brinco e comparo, o não é o sangue na mão de um cirurgião. O médico ele tem que se acostumar a estar com sangue na mão, quer ele goste ou não. Um mecânico, ele tem que se acostumar a sujar a mão de graxa. No fim do dia, ele com a mão suja de graxa, ele vai olhar e falar, pô, meu dia foi produtivo. É igual o corretor com um não. Ele tem que acostumar a levar esse monte de não. E o que eu brinco também é que vendas não é para todo mundo. Então, vocês vendedores são vencedores. Vocês são pessoas muito fortes. Eu até faço uma analogia com vendas, que antigamente, no boxe ou no UFC, essas questões de luta, quando um cara entrava no ringue, se o juiz percebesse que o cara não levava jeito para a luta, ele deixava o cara se arrebentar, tomar uma surra tremenda, porque ele saía de lá e falava assim, nossa, eu não piso mais num ringue, não sirvo mais para isso. Então eu faço essa analogia por quê? Porque o vendedor ele apanha de quem? Apanha da vida. Então é quem bate mais pesado. Então por isso que eu digo que vocês são vencedores por escolherem essa profissão. Então, falando agora aqui para os vencedores, eu vou falar um pouquinho do Arbo, falar um pouquinho do nosso novo lançamento da V2. Acho que eu vou aqui para baixo que é melhor, que aí vocês conseguem enxergar o folder. Todo mundo está conseguindo ver? Desliga a luz, vai ficar melhor. Inspirado nas melhores sensações. Por que isso? Porque a gente tem lá a Sandoval Rochelas, é uma rua muito arborizada. Então, por isso vem o nome do produto de Arbo, principalmente porque ele está numa rua muito arborizada. E ele fica numa cabeça de quadra. Aqui é o Bom Preço da Ponta Verde,
praça da V2, aqui tem o Double como referência, e o Arbo fica nessa localização. Então é uma cabeça de quadra toda virada para o nascente. Hoje em dia, terrenos bons na Ponta Verde estão ficando cada vez mais difíceis. Quem trabalha com incorporação sabe a dificuldade que está tendo, mas se tiverem bons terrenos, por gentileza, levem na V2, que a gente está babando lá para esses bons terrenos, tá certo? Seguindo, o tempo inteiro, vocês vão entender que os nossos folders, a gente trabalha muito conceitualmente, porque a venda hoje em dia, principalmente para esse público que a gente trabalha, público AB, ela é muito mais do que um 3/4. Eu preciso entregar serviço, eu preciso entregar a ideia, o conceito do que o prédio quer passar para esses proprietários. E quando a gente escolheu a localização, a gente pensou em praças que tem próximo. Eu tenho lá agora um shopping gigantesco para os cachorros, que chama Pets. Então, para a gente entender a força que esses animais têm. Então, hoje em dia, o pet, tem gente que abre mão de ter filho e tem pet. Então, o cachorro, ele é um filho, está ocupando o espaço de um filho. Então, é mais uma questão que a gente tem que pensar em relação a isso. Então, próximo a um espaço para os cachorros, que é o Pets, próximo à academia, que é Smart Fit, o mercado, que é bom preço, parte gastronômica é muito boa ali no entorno, tem bons restaurantes, e próximo à praia. Tá? Como a Ponta Verde é igual um cotovelo, então eu tenho praia um pouco mais distante, indo reto, ou indo ali na Machado Lemos também tem acesso à praia. E é um produto que a gente pensou muito para a família. Vocês vão entender, quando a gente for falar de toda a parte de lazer, todo esse conceito, como é um produto que foi o tempo inteiro pensado para a família. E pelo nome, a gente faz essa ligação dele com a natureza. Então, é um produto que tem muito verde, tem uma fachada ativa também. Então, essa questão com a natureza é muito forte, tanto que o nosso folder ele é em alto relevo, justamente para dar essa ideia de, quando você olhar nele, de natureza, de verde, enfim. É um folder que ficou bem bonito. Então, a fachada ativa, a gente tem aqui algumas lojas. Todas essas lojas ficaram para o incorporador, então eu não tenho a disponibilidade das lojas para venda. A paisagista fez aqui, ó, criou esse pulmão, então é esse espaço que vai dar apoio à loja, que ficou bem bonito, funciona como uma praça, enfim. O prédio, vocês vão ver que a gente faz esse jogo aqui com as fachadas, então eu tenho algumas que eu tenho essa parte de jardim, outras não, justamente para trazer movimento para a fachada. Logo no acesso, a gente tem aqui a entrada do morador, né, do proprietário ou visitante, onde eu vou ter uma clausura. Eu não tenho aqui na fachada a portaria, então a gente mudou isso, porque às vezes a portaria acaba destoando, fica uma coisa não tão bonita visualmente. Então a gente chama de controle e coloca aqui atrás, inclusive essa guarita aqui é blindada. E um novo normal, se assim a gente pode dizer, eu tenho aqui o espaço para delivery, já que a pandemia ensinou isso de uma forma muito rápida. Quem nunca comprou pela internet, depois da pandemia, começou a comprar e se tornou aí cada vez mais normal, né? Até estava brincando com o Cabral e com alguns antes, tem Shein, Shopee, tem, agora não para. Em casa o pessoal deve achar que mora um japonês, que toda vez está chegando encomenda lá, enfim. Então esse é o acesso, a porta de acesso. Logo que se entra, eu tenho essa praça, com um paisagismo aqui, a gente vê muito forte com esses totens em relação ao paisagismo. Aqui, para a esquerda, eu já vou para a área de lazer, onde eu tenho um espaço gourmet, mas a gente vai chegar nele. Nessa porta direita, eu vou ter o coworking, que também a gente vai chegar nele. E na próxima imagem, a gente vai para o lobby de entrada. Então, o lobby de entrada, a gente entrega... No folder, quando vocês forem ver, tem esse selinho aqui que é entregue equipado e mobiliado. Então, a gente entrega exatamente como vocês estão vendo aí, nesse padrão. Tanto é que a construtora ela tem dois momentos muito fortes em relação à venda. O primeiro momento muito forte que a gente tem é quando a gente lança um produto. Porque é uma construtora conhecida, uma construtora muito sólida,
que as pessoas sabem que a construtora entrega. Inclusive, nesses 40 anos de mercado, a gente nunca teve nenhum atraso judicialmente falando de obra. O que eu quero dizer judicialmente falando? Quando a gente crava uma data, por lei, a gente tem até 6 meses depois dessa data para entregar. A gente nunca estourou isso. Então, a gente sempre teve dentro da lei em relação à entrega. Então, por isso que a gente tem esse momento muito forte em vendas, que é quando lança. E um outro momento é quando a gente entrega, porque o cliente realmente vê que tudo que foi prometido está lá dentro. Né? Existem aqueles clientes que às vezes se machucaram porque compraram algum produto e não foi entregue. Enfim, a gente sabe que tem cliente que só acredita vendo, né? Então vai comprar mesmo só depois de pronto. O coworking, que é um item que fica ali no Pilotis, tá certo? Também a gente entrega ele todo equipado e mobiliado. E aí a gente vem para o espaço gourmet. A gente foi para esse lado e agora a gente está vindo para o espaço gourmet, onde eu vou ter aqui, ó, churrasqueira, entrega com torneira, geladeira, exatamente do que vocês estão vendo aí. Inclusive, ar-condicionado, geladeira, tudo que eu tiver, selo Procel A de qualidade. Então, isso vai impactando diretamente em relação ao condomínio e a qualidade do produto que eu coloco também lá dentro. Aí a gente vai no Pilotis, eu tenho a piscina adulto. Então, toda essa... Perdão. Pesei o dedo aqui. Aqui, ó. Então, a gente vai para a piscina adulto, vocês vão ver muito essa parte orgânica, o tempo inteiro, ó, paisagista. Oi? Não, piscina não é aquecida. Piscina é aquecida pelo clima de Maceió. É o melhor que tem. Exato, natureza. Piscina orgânica, a gente tem o paisagismo justamente para trazer privacidade para a área da piscina, até porque os proprietários eles ficam mais expostos, tá lá com roupa de banho, então por isso que a gente tem todo esse paisagismo aqui ao lado. E aqui é a vista da piscina infantil. Então tenho lá a piscina adulto, um banquinho aqui com a poltrona e a piscina infantil. O gourmet está bem aqui, então eu também tenho o paisagismo para trazer privacidade quem está na piscina em relação ao gourmet. Seguindo, não pode faltar, aqui a gente chama de Pet Welcome, o espaço do pet. Então a gente também entrega equipado esse espaço, então tem todo o cuidado em relação ao pet também, já que é um produto que a gente pensa muito para a família. No subsolo eu tenho um espaço bike, tá? Aqui vocês não estão vendo o selinho, entrega equipado e imobiliado, até porque nesse produto a gente entende que não seja um produto para se entregar as bicicletas, mas isso é uma discussão que a gente já tem no nosso radar dentro da construtora, qual o produto que vale a pena eu entregar ou não entregar em relação às bicicletas. E aí a gente começa para o grande diferencial desse produto. Como ele é um produto pensado na família, a gente criou um pavimento todinho de lazer. Então tem o Pilotis, no mezanino, esse primeiro andar, ele é todinho de lazer. Então a gente está falando que são em torno de 600 metros quadrados de lazer nesse mezanino. Qual é a grande vantagem para quem tem família? Questão de segurança. Porque o filho, quando é o lazer no Pilotis, tem carro passando, então, querendo ou não, fica mais inseguro. Aqui não. É um pavimento inteirinho pensado para o lazer. Quando a gente sair dessa Alameda Lazer, que também entregue toda equipada e mobiliada, indo para a direita, eu vou para jovens e adultos, e para a esquerda eu vou ter o lazer infantil. Então, indo para a direita, a gente tem o espaço gourmet, também equipado e mobiliado, então tem o coifa, cooktop, geladeira também. Muito cuidado da arquiteta e da paisagista, trabalha com todas essas formas orgânicas, então fica um produto muito bonito, até o pilar aqui chama bastante atenção quanto a isso. A gente tem o lounge gourmet, que dá apoio a esse espaço gourmet, então se for fazer um evento para um pouco mais de pessoas, então eu posso fazer o apoio desse lounge. Ao lado, a gente vai ter o lounge de jogos, então a gente entrega também sinuca, tênis de mesa, entrega todo equipado e mobiliado, inclusive com um paisagismo. Esse é o lounge design. Por que chama lounge design?
Esse elemento aqui, que é esse sofá, foi criado pelo Sérgio Matos. Então, por isso que a gente chama de design, que é um espaço que foi criado... Oi? Barato, tranquilo. Sossegadinho desse daqui. Então, isso reforça e chancela o cuidado da construtora em relação a tudo que ela entrega. E se vocês forem ver o paisagismo, é muito caprichoso. A paisagista, ela chama Neuza Nakata, uma paisagista conterrânea minha lá de São Paulo, onde ela tinha vindo a Maceió, acho que na década de 80, e voltou a Maceió agora, a gente por convite nosso, ela que fez o Gramarini. Então, o que a gente sempre reforça é que o paisagismo não é eu colocar qualquer planta lá, que depois que eu entregar, 3, 4 meses, morre tudo. Não, o paisagismo é ela pensar em plantas, pensando em clima, em vento que se toma, em tudo isso para que a planta perdure. Se vocês forem no Gramarini hoje, parece em relação ao paisagismo que a gente entregou ontem. Está tudo lá do mesmo jeito como foi entregue. Claro, cresceram, né? Mas enfim, tudo isso é pensado para que perdure. Então, por isso esse cuidado que a gente tem com relação ao paisagismo. Logo ali ao fundo do Lounge Design, a gente tem o fitness. Então, também entrega equipado e mobiliado, esteira, bicicleta horizontal, bicicleta vertical, crossover, TV também a gente entrega. E ali atrás, para quem gosta também, a gente tem o espaço CrossFit, que também pode ser usado aí para treino funcional, enfim. É um espaço, já que é uma modalidade que vem crescendo cada vez mais, e a gente pensa na estrutura da academia. Se o cliente quiser levar o personal dele lá, ele vai ter esse suporte, esse apoio, e uma academia bem estruturada para que o personal faça aula para ele dentro de casa. Tem essa comodidade. Então eu fui para a direita, para adultos e jovens, e agora eu venho para a esquerda, para a parte infantil. Logo, o primeiro espaço que eu tenho é o estudos, a sala de estudos. Então a gente entrega também tudo equipado e mobiliado, só o computador que não, tá? Mas dependendo da negociação aí a gente põe no bolo, que não seja empecilho, né? Mas enfim, é bom deixar claro que o computador não é entregue, mas todo o restante, entrega equipado e mobiliado, climatizado esse espaço. Aqui a gente tem a brinquedoteca, então toda a entrega equipada e mobiliada, e eu até brinco com alguns corretores, a gente vai entregar esse produto em abril de 2027. Então, em abril de 2027, a gente tem um encontro marcado com o Pikachu aqui, ó. Lá em 2027, a gente, ultimamente, nas nossas entregas, a gente tem posto a foto do folder e do que a gente entregou. É impressionante os detalhes que a engenharia, com o senhor Ronald, que é a cabeça pensante lá por trás disso, os detalhes que ele tem em cada item que está dentro da brinquedoteca. Então, lá na frente, por isso que eu disse que quando a gente entrega é outro volume de vendas, e acho que isso é um ponto importante se passar para o cliente, a valorização que esse produto tem na entrega. Vocês que são do mercado, vocês devem saber muito bem, quando vocês chegam em qualquer construtora que fala assim, olha, o cliente tem um imóvel para pôr na negociação. Vocês falarem para o construtor, é um V2, ele bem provavelmente vai falar, senta aí, vamos conversar. É um produto que tem uma aceitação muito boa no mercado. Ele tem liquidez, assim a gente sinaliza. Então lá atrás eu tenho a brinquedoteca, eu tenho esse espaço aqui para o playground, então todas essas formas orgânicas, e aqui o playground. Qual a grande ideia desse pavimento lazer? É que o proprietário, o filho dele, quando vierem os coleguinhas para a casa dele, toda vez que vai ter qualquer coisa, os coleguinhas queiram vir na casa dele. Porque qual pai que não quer os filhos embaixo das asas? Então, todo mundo vai querer vir na casa dele. E outro ponto, né, a gente passou por uma pandemia, quem tem filho menor deve saber, ter sentido isso na pele. Uma criança trancada dentro de casa, a energia que tem, é complicado segurar. Quando vai ver, deve estar pintando sofá, rasgando não sei o quê, tocando terror dentro de casa. Se eu tenho um espaço desse, quando eu chego a férias, em vez do pai ou a mãe se descabelar, o condomínio pode contratar algum recreador e usar todo esse espaço que o empreendimento tenha
para fazer essas crianças gastarem energia e chegar em casa mais tranquilinha. Então, isso tudo, essa parte da área de lazer, ela é muito pensada para essa questão também, né? Então, até serve quando vocês forem conversar com os clientes, entenderem os clientes, isso é um ponto muito importante e muito forte desse produto. Temos também a mini quadra, para colocar aí os futuros jogadores do CRB, do CSA, do ASA, enfim, aí para jogar. E a gente vai agora para a área privativa do apartamento. Então, conceitualmente falando, escrever novas histórias. Então, o tempo inteiro a gente pensa nesse produto muito para a família. Então, pode ser um casal que tenha filho, que está querendo ir para um apartamento maior, como pode ser que tenha um casal já de mais idade, que queira ficar mais perto dos netos, e tem uma área de lazer muito interessante, que o tempo inteiro os netos vão querer ir visitar o vovô e a vovó, porque o apartamento deles é muito bacana. Então, é um produto que ele tem uma aceitação, pensando em família, muito boa no mercado. Então, aqui a gente tem a foto da varanda gourmet. Então, a gente entrega com ponto de água e gás. Bancada, a gente entrega com essa especificação, torneira, o piso exatamente esse, que é esse porcelanato. As esquadrias também, o resto aqui tudo é ambientação da Bia Vasco, que é arquiteta de interiores. Aqui é uma foto do estar e do jantar do apartamento tipo. E a gente coloca agora no folder alguns gatilhos, que são sempre importantes, porque vocês, corretores, que sinalizam a gente. Muitas vezes, Rafa, mas como é isso? O que tem esse? Como é que é o pé direito? Então, a gente colocou alguns diferenciais no próprio folder. Então, aqui vocês já estão vendo que a gente coloca lá o pé direito de 2,80. Então, já é um diferencial a mais que esse produto já tem. Eu vou para as especificações em relação a gerador, a aquecimento dos chuveiros, suíte master do apartamento tipo. Então, a gente tem a janela do chão ao teto, então a gente coloca uma perspectiva dessa suíte master também. E aí a gente vai para a implantação. Então, eu tenho todas as terminações aqui. Sempre a gente coloca a rosa dos ventos, que é uma discussão. Se a Andréa tivesse aqui, ela ia falar que eu ainda vou tatuar a rosa dos ventos, que o tempo inteiro minha preocupação é essa. Porque quanto mais eu facilito a vida de vocês, melhor é para vocês. Se vocês sentam com um cliente, eu, por exemplo, eu tenho 7, 8 produtos para decorar, porque eu só trabalho com a V2. Vocês têm quantos? 700? Sei lá quantos produtos vocês têm na cabeça que vocês possam trabalhar. Quanto mais eu facilito o meu material para vocês trabalhar, mais vocês ganham tempo, mais vocês ganham credibilidade, mais fácil é para vocês atenderem. Então, o que o Ralf disse no início é isso que acontece lá dentro nos nossos bastidores. O tempo inteiro a gente está pensando em como facilitar o processo para vocês. Tanto que quando ele diz para me chamarem, eu sempre brinco. Eu sou comercial lá da construtora, mas pode me chamar de secretário, assistente, estagiário, o que vocês quiserem me chamar, só me chamem. Porque duas cabeças, seu Ralf sempre me ensina isso, duas cabeças pensam melhor que uma. Então, muitas vezes, nós dois podemos juntar força para conseguir concluir a venda. E qual é a melhor parte disso? Se vocês fizerem uma parceria com alguém, algum corretor na rua, ele bem provavelmente vai querer 50. Lá na construtora não tem essa. Então, eu participando ou não da venda, 5% da comissão é de vocês, tá? Eu trabalho na outra ponta, eu trabalho com a construtora para ajudar vocês. Então, sempre que precisarem, podem me chamar. Então, a gente tem aqui as 4 terminações, todas nascentes. Essa implantação é do primeiro pavimento tipo. Então, aqui é a unidade 301, unidade 302. Por que eu estou falando isso? Porque vocês vão perceber que as metragens, elas têm oscilação por conta do jardim. Então, a unidade 302, ela tem essa metragem. No 402, ela vai ter outra metragem por conta do jardim. Então, é importante vocês se atentarem isso à tabela. Mas a gente colocou aqui a implantação para que vocês já tenham uma base, já que a parte interna aqui, ela muda sensivelmente, tá?
Então eu tenho 3 suítes, as 2 entradas, né? Entrada de serviço e entrada social, os 2 elevadores. Então, na entrada social, tenho aqui a sala de jantar, sala de estar, varanda gourmet, suíte master. Todas as suítes, elas olham para o leste e elas têm janela do chão ao teto. Então, todas as suítes master, elas estão para o nascente. Da terminação 2 e 3, todas as suítes estão olhando para o leste. Isso, exatamente. Aqui a gente tem um vazio, principalmente na área de serviço, porque essas... Isso, igual do dueto. Porque essas terminações, elas ficam para o meio. Então, as da ponta aqui, ó, eu tenho acesso para o fundo. Então, isso, para ventilação. Então, essa do meio aqui, a gente criou esse vazio justamente para isso. Que fica mais clara também, enfim. Então, nessas terminações 2 e 3, as 3 suítes aqui, elas olham para o leste, tá certo? E na terminação 1 e 4, a gente tem aqui as 3 suítes aqui lateralizadas. Então, na terminação 1, a suíte 2 e a suíte 3, elas olham para o sul. Na terminação 4, elas olham para o norte, tá? Então, nessa terminação, elas vão olhar para o sul, vão olhar lá para o vítreo. Nessa daqui, na terminação, olha lá para o norte. Se enxergar bem, vai olhar lá para o Gramarini, tá bom? Seguindo. Se tiverem perguntas, podem interromper e ir perguntando, tá? Que a gente vai esclarecendo. A gente faz o quê? Além de eu mostrar toda a implantação com a Rosa dos Ventos, a gente recorta as unidades. Então aqui eu tenho a terminação 1 e a terminação 2 para ficar mais fácil a visualização. Porque às vezes o cliente, quando ele olha nesse todo, ele tem dificuldade em visualizar, pois não? Pode. Toda a nossa construção, ela permite essa modificação. Eu quero cozinha americana, eu quero tirar um quarto para ampliar a sala. Pode fazer isso. O que a gente tem lá por contrato? Que eu preciso de 18 meses de antecedência à entrega. Por que a gente coloca 18 meses? Tem mudança que é simples. Bem provavelmente, se for menos de 18, a gente consiga resolver. Mas tem mudança que não. Então, a gente estipula um padrão. Então, toda vez que fecha uma venda lá na construtora, o nosso setor de relacionamento vai entrar em contato com o cliente. Então, ele vai parabenizar o cliente por ter escolhido o V2 e explicar para ele todas essas questões em relação a prazos. Então, se quiser modificar, a gente pede que o arquiteto mande um projeto para a gente analisar. Tudo isso para que levante o custo, mostre para o cliente como é que vai ser. Porque lá na V2, se você não quiser o meu piso, eu não quero um porcelanato, eu quero um granito. A gente devolve, dependendo do prazo de informação que a gente receber, né? Se eu não tiver comprado os pisos, eu devolvo o valor que eu paguei nos pisos e devolvo o valor da mão de obra. Então, aí o cliente pode fazer essa alteração. Se eu não tiver posto o piso e já tiver comprado, eu te dou o piso. Não ponho e te dou o piso. Porque eu já comprei, aí eu não tenho o que fazer. Entendeu? Por isso que a gente pede para ser com antecedência. O que eu sempre digo, eu falo o padrão. O padrão é assim, ó, eu devolvo o piso. Mas pode-se conversar. Vamos lá conversar, vamos ver como seria, entendeu? Eu sempre, quando a gente tem a consultora, tem muitos clientes, a gente precisa criar um padrão. Eu sempre falo isso, olha, o padrão é esse, mas a gente senta e conversa em relação à negociação. Alguém levantou a mão? Isso, do lado esquerdo. E a terminação 4 é aqui a da Sandoval Rochelas. Tá? Exato. Porque como é uma cabeça de quadra, né? Então, por isso que a gente põe até a Rosa dos Ventos para facilitar. Porque o nosso grande diferencial, que eu falo lá na construtora, ele está onde o cliente não vê. Então, por isso que a gente começou a inovar também
no que a gente brinca até como perfumaria, mas a nossa parte de acústica, toda a parte interna, qualidade, ela é muito pesada e a gente vai mostrar isso, porque agora a gente começou a expor tudo que a gente faz lá dentro. Então, a metragem, a gente tem aí uma variação de 154 até a 165, 166 metros quadrados. Tá? Mas, como eu disse, ela vai variar de acordo com o andar por conta do jardim. Então, aqui a gente recortou a terminação 1 com 16595 metros quadrados, terminação 2, 16288 metros quadrados, e aqui a gente colocou alguns gatilhos, alguns diferenciais. Então, o pé direito de 2,80, apartamentos que variam de 153 a 165, 166, na verdade, metros quadrados, 3 suítes, varanda gourmet, cozinha com despensa, 3 vagas de garagem e dependência de serviço completa. Então, a gente coloca alguns gatilhos para facilitar para o corretor. Muitas vezes, eu quero fazer um vídeo lá no Arbo, já que hoje vocês com o celular têm a ferramenta de divulgação, podem fazer vídeo, publicar em Instagram, enfim, para gerar a confiança e credibilidade com os clientes. Então, a gente coloca esses gatilhos para facilitar para vocês em relação a esses detalhes. Então, você pode ir lá fazer um vídeo falando, olha, eu estou aqui numa cabeça de quadra da Ponta Verde, super bem localizado, Arbo Residência, um produto que o pé direito do apartamento tipo é 2,80, possuem 3 vagas de garagem, com dependência completa, 3 suítes, enfim. São gatilhos que a gente dá para que vocês usem até como ferramenta de marketing e divulgação. Aí a gente vai para a cobertura. Cobertura, as 2 coberturas estão disponíveis. Na verdade, uma, a gente está vendo ainda como vai ser, que bem provavelmente se ele fique ou não, então ela por enquanto está travada, que é a cobertura 1102, mas a gente tem uma disponível, que é a cobertura 1101. Possui um pé direito de 3 metros. Então, ela ainda fica maior. E lá de cima tem uma vista sensacional. A gente tem o Live, que é um produto nosso também, que fica por trás do Arbo. Então, se vocês forem na cobertura do Live, vocês vão ver o que eu estou falando em relação à vista. É um espetáculo. Inclusive com alguns corretores que falam para mim, Rafa, como é que é a vista? Tem drone? Falei, não, mas pode deixar que eu vou providenciar um. Aí eu vou lá no Live, subo no andar que ele me falou e foto da varanda. Esse é o drone que a gente tem até então. Que é como eu falo, a gente vai ajustando. Tem que se virando, né, meio? Então aqui é uma perspectiva da cobertura. Aqui a gente vê a piscina da cobertura, então churrasqueira para quem gosta da cobertura. Aqui para trás a gente fez um lavabo que dá acesso tanto à sala como à varanda, então também facilita, porque se estiver na piscina não precisa passar pelo meio da sala todo molhado. Essas imagens, a gente da V2, a Andréa no caso, ela criou, a gente tem um link onde eu encaminho para vocês, que tem todos os materiais em alta resolução com as fotos soltas. Para, se vocês quiserem fazer postagens, enfim, anúncios, esses materiais eles se tornam bem ricos para facilitar para vocês tudo isso. Que foram outras sugestões que a gente recebeu de corretores, e aí a gente criou lá dentro esse facilitador. Essa daqui é uma vista real da Sandoval Rochelas, então a suíte com janela do chão ao teto. Isso tudo a gente pensa devido à sustentabilidade também, porque se eu tenho uma janela do chão ao teto, eu vou ter mais iluminação, mais ventilação. Então eu vou usar menos energia elétrica por conta de ser mais claro o ambiente e menos ar-condicionado porque ele vai ter mais ventilação. Então isso tudo impacta o meio ambiente, já que esse é um dos DNAs da construtora. E aí a gente vai para a implantação do pavimento tipo. Rosa dos Ventos aqui, ó, não pode faltar, aqui ao lado. Então a gente tem as 2 coberturas. Cobertura de terminação 1, que fica ao lado, se eu olhar para o prédio, do lado esquerdo. Então, para cá eu tenho o vítreo, tá? Para esse lado. Para o outro lado, olha para o norte, Sandoval Rochelas. Se enxergar bem, vai olhar o Prime, Gramarini. Oi? Então, eu estou com a terminação 1, bem provavelmente a 2 também retorne.
Metragem delas, a gente vai ter na terminação 329,72 metros quadrados. Terminação 2, 332,65. Perfeita para o teu cliente. Oi? Então, do meio para cima ela é de correr. Entendeu? Ela não é igual uma esquadria que eu abro ela inteira. Ela corre daqui, ó, para lá. Certo? É bom que tá a engenharia aqui do lado também, que qualquer coisa já grita socorro. Então a gente tem a implantação das duas coberturas, a Rosa dos Ventos. Então a circulação, a entrada de serviço, então dependência completa de serviço também. São 4 suítes, tá? Suíte master com banheiro, ele, ela, ele, ela. Então estamos aqui, ó, tem uma varanda gourmet, piscina, todo o espaço, o estar do empreendimento. E aí a gente vai para o subsolo. Na V2, o cara ele compra a unidade com a vaga demarcada. Então ele vai comprar o apartamento dele, sabendo qual pavimento vai ser e aonde vai ser a vaga dele. Até para facilitar a vida do corretor, na nossa tabela a gente coloca se a vaga é coberta ou descoberta. A gente até usava a nomenclatura de parcialmente coberta. A gente tirou essa nomenclatura porque às vezes o que é parcial para mim é do meio para frente, às vezes o que é parcial para o cliente é outro, é só um pouquinho. Então a gente tira, eu deixo descoberto, mas a gente faz um asterisco na tabela para mostrar que é só um pedacinho da vaga que fica descoberta. Eu vou mostrar quando a gente abrir as tabelas também. Então eu tenho aqui, ó, as vagas demarcadas, o bicicletário que fica no subsolo, tá? Aí tem medidor, a parte do gerador, tudo isso fica aqui no subsolo. É full, mas eu vou chegar lá também, que a gente criou um espaço tudo para isso, por isso que eu estou segurando essas informações. No pilotis, então a gente consegue ver, igual eu sinalizei, o acesso aqui de delivery, a clausura, onde está aqui o controle, né? Antes portaria ficava aqui, a gente colocou o acesso do controle aqui. O coworking, o estar social, aqui onde eu tenho aqueles totens com todo o paisagismo da Neuza Nakata. O terraço gourmet também com paisagismo e a piscina, tá? Com esse deck molhado, piscina infantil aqui ao lado também. Importante, acesso de pedestre pela Machado Lemos, acesso de veículos aqui pela Vital, muito agradecido, Vital Barbosa, tá? Então, e aqui são as lojas que a gente tem, as 4 lojas, o pulmão, que é esse bulevar aqui para dar até apoio à loja, e as vagas para visitantes. Eu tenho a planta da engenharia, né, com cota, com tudo, com projeção, eu mando ela direitinho para você. Sim. A projeção, né? Perfeito. Mas eu tenho essas plantas. Na verdade é bem pertinho mesmo, porque em cima tem um lazer. Então ele é quase 100%. Tem que dar uma olhada, confirmar, mas é quase 100%. É diferente do normal, que é o garagem, em cima é um apartamento, né? É bem menor. No caso, como é um lazer, ele fica bem para fora mesmo. Tá vendo? Só gritar ajuda aqui, aí a gente vem com as costas quentes, Helder, que aí facilita. Então, voltando aqui à parte do pilotis, então eu tenho essa parte das vagas, onde eu tenho acesso dos veículos aqui pela Vital, espaço pet aqui atrás, tá? E aí o estar social tem também 2 vestiários para portador de necessidade especial, também no pilotis para dar apoio ao gourmet, a piscina também. Seguindo, eu vou para o pavimento garagem, então tenho todas as vagas demarcadas, vagas para PNE. E aí, o que é interessante? A gente entrega 2 vagas para o condomínio. Então, vamos supor que eu comprei a unidade aqui, 604, e eu não sou portador de necessidade especial. Aí, alguém comprou a unidade 502, que é um portador de necessidade especial. Antes de eu ser convidado a trocar com ele, o condomínio já tem essa possibilidade de trocar a vaga com esse portador de necessidade especial. Então, a gente já tem essa possibilidade. E essas vagas são usadas aí de várias formas.
por alguns condomínios. Tem condomínio que usa, libera para visitante, tem condomínio que usa como vaga de segurança em São Paulo, que precisa mais, tem alguns prédios que tem isso. Então, se eu estou sendo assaltado, eu entro no prédio e paro ali, que aí o porteiro já identifica e liga direto para a polícia. Então, enfim, a gente coloca essas vagas também para facilitar, se tiver PNE ou não, todas essas questões. Mas todas são demarcadas. No pavimento garagem, vocês estão vendo que a gente tem vaga rotativa para moto. Então, chegou, parou, não é demarcado. Tá certo? Seguindo, eu vou para o meu pavimento lazer que está então na altura de um segundo andar, por isso que na tabela vocês vão ver que o meu primeiro tipo, ele está num terceiro andar, eu começo na unidade 301. Rafa, essa unidade 301 está na altura de que apartamento? Está na altura da unidade 301. Então a gente já coloca exatamente, justamente para não gerar confusão. Então, quando eu saio do elevador, eu tenho aqui, ó, Alameda Lazer. Se eu sair, for para a direita, aí eu vou ter acesso ao gourmet com o lounge gourmet, os jogos com toda essa parte do lounge design, o sofá aqui da Meire, que ela vai comprar um igual, o fitness e o crossfit. E se eu sair e for para a esquerda, eu vou ter o estudos, a brinquedoteca, toda essa parte do playground e a mini quadra aqui atrás. Importante, o que a gente fez? Para o lado adulto e jovens, eu tenho aqui, ó, banheiro masculino e feminino. Para esse lado infantil, eu vou ter aqui o banheiro infantil. Então, cada detalhe pensado com carinho para justamente o morador ter facilidade quando ele for morar. Seguindo, as 3 referências que a gente tem de arquitetura. Mariano Teixeira, que está com a gente aí desde o início, acho que se eu não me engano foi 1 ou 2 prédios que o Mariano não fez com a gente, então, né, é um arquiteto aí que já está com a gente a longa jornada, então ele pensou muito em relação à arquitetura, um prédio onde você consiga olhar para o nascente, ter ventilação, principalmente ali a gente tem a paisagista que é a Neuza Nakata. A Neuza Nakata, ela traz muito o conceito de biofilia. Não sei se todos sabem o que é biofilia, primeira vez que eu ouvi isso. Estava numa mesa de reunião, o senhor Ronald falou: Rafael, você sabe o que é biofilia? Falei: não sei não, mas não fui eu, só sei disso. Então, biofilia é trazer o verde para dentro do empreendimento. Então, é trazer essa questão da natureza, toda essa parte verde para dentro do empreendimento. Até porque o conforto ele pode ser visual, com mármore, pode ser acústico, se eu colocar fonte. Então, biofilia é um conceito que vai muito além. Inclusive, se vocês visitarem os nossos canteiros de obra, vocês vão ver que a V2 já tem essa pegada em relação à natureza. Vocês vão ver que tem muita árvore, tem muito verde, tem todo o cuidado com a natureza desde os nossos canteiros de obra. Porque a gente acredita que o carinho com que eu entrego, ele começa ali. Então, um cliente, quando vocês forem levar, se está cheio de entulho, está uma doideira a obra, querendo ou não, é desconfortável. Então, a nossa obra, na medida do possível, ela é limpa, o tempo inteiro tem gente varrendo, tem muito verde, tem todo o cuidado com um canteiro de obra. Isso é muito organizado lá na V2. E a Bia, projeto de ambientação, então ela que pensa todas essas áreas ambientadas, então a decoração de um espaço gourmet, de um playground, tudo, quem pensa é a Bia Vasco. E aí a gente vem para os grandes diferenciais. Vocês até perguntaram sobre alguns diferenciais. Antes a V2 fazia isso e já estava no nosso DNA e a gente mal divulgava. Então o que a gente alterou? Agora a gente começa a falar e bater no peito que a gente já faz há um bom tempo. Então ponto importante, acesso social com reconhecimento facial. Então o acesso principal, ao empreendimento tem reconhecimento facial. O que isso facilita? O cara está chegando lá cheio de compra, ele dá um sorrisinho, a porta da clausura abre, ele já está dentro do prédio seguro. Então, isso é importante, esse acesso com reconhecimento facial. Em relação ao apartamento, fechadura digital na entrada social, fechadura digital na entrada de serviço, fechadura biométrica na entrada social. Então, a biométrica é senha, o dedinho ou chave, e a digital é senha. Tá? Então, o cara, para não entrar no apartamento, só se perder a memória, perder o dedo, perder a chave, não tem como.
Controle, que é aquela guarita que a gente tirou do setor onde fica a guarita e colocou ela para trás, é blindado. Então, em relação à segurança, a gente tem um espaço exclusivo para o delivery, então para a parte de entregas. Aí a gente começa com a parte acústica que foi perguntada. Então a gente começa aqui, ó. As portas têm atenuação acústica do empreendimento, as paredes têm tratamento acústico, então tem um tijolo de gesso, um espaçamento de ar com uma lã de vidro e outro tijolo de gesso. Então isso acusticamente é muito forte. E, além de acusticamente trazer esse conforto, como eu tenho uma lapona de gesso, consequentemente ele também acaba me trazendo um certo conforto térmico. Tá? Então, querendo ou não, isso também impacta, mas o principal motivo é a questão acústica. Não sei se vocês chegaram a visitar alguma das obras da V2, mas se fossem no Live, no Hype, no Dueto, vocês iam ver o tamanho da parede que é em relação a essa questão acústica. Mansão Galba, se puderem estar na obra, vocês vão conseguir ver direitinho lá o tijolo de gesso, igual a espuminha, que é a lã de vidro que tem no meio por conta dessa questão acústica. As esquadrias com atenuação acústica. Eu tenho esquadria do chão ao teto. Como foi citado, eu estou do lado da Sandoval Rochelas, uma rua que tem bastante movimento. Então, eu preciso ter esse conforto acústico no empreendimento. Então, a gente entrega aqui as nossas esquadrias de alumínio com atenuação acústica. Tubulação especializada em redução de ruído. Porque tem lugar que você está morando ou ocupando, enfim, se o cara estiver escovando os dentes ou der descarga, você sabe o que ele fez ali no andar de baixo, né? Então, isso, querendo ou não, gera um desconforto. A gente tem sistema de aquecimento solar para os chuveiros, então tecnologia com energia solar, e a gente tem também painéis fotovoltaicos para as áreas comuns. Tá? Então, aquecimento solar para os chuveiros com backup. Se eu não me engano, desse daqui é o backup elétrico. E a gente tem também placa de energia fotovoltaica para as áreas comuns. A fotovoltaica ela ainda gera energia, então isso tudo vai impactando no condomínio. Todas as portas internas são maiores que o convencional, elas têm 2,40. Não basta só ter um gerador full, é um gerador full com uma atenuação acústica. Antigamente, acabava a energia, dava uma piscadinha, você ouvia o gerador fazendo barulhinho. Agora você não escuta mais nada. Estou lá vendo a TV, vendo o jogo, né? Acabou a energia, continuo vendo o jogo com o ar-condicionado ligado. Então, tem essa questão da parte acústica também, o gerador. Infraestrutura para carregamento de veículos elétricos. Então, a gente entrega a infraestrutura. Então, se o proprietário quiser, ele instala para ter carregamento elétrico para o carro dele. Uma coisa que a gente percebeu, que a gente veio ouvindo clientes, até corretores também, os nossos elevadores de serviço, eles são maiores que o convencional. Quantos clientes de vocês, ou até vocês, não passaram por mudança e aí o móvel não cabe dentro do elevador, ou a geladeira, que hoje em dia a geladeira é gigantesca, né? A unidade dele. A gente tem uma vaga, né, uma estrutura por vaga para cada proprietário. Uma das 3 vagas, se for cobertura, são 4, se eu não me engano, mas uma das vagas ela tem essa estrutura. Que aí, se ele quiser, já liga direto. Tá? Então, ele só vai gastar com cabeamento, enfim. Seguindo, então, o elevador, para facilitar o transporte em relação à mudança, os vãos das áreas íntimas do apartamento são vãos acessíveis, então transitar dentro do apartamento é muito confortável, não é aquela coisa pequena. Automação, em relação às áreas comuns, a gente tem a automação lá do gourmet, dos jogos, TV, ar-condicionado, então isso tudo impacta diretamente o condomínio. Então o porteiro lá, de onde ele estiver, do controle, ele já consegue desligar a luz. Até no Dueto a gente brincava, acho que eu mostrei para o Ralf também, que de onde eu estava ali perto do Imperador dos Camarões, de onde eu estava eu pegava e mexia na automação do Dueto.
Aí eu falei, vou até parar de brincar, que senão os caras vão achar que o prédio está assombrado, aí a gente não vende mais, né? Então, a automação é outra coisa que a gente vem batendo muito forte quanto à iluminação. Captação da água das chuvas para irrigação dos jardins, e esses jardins todos, eles têm automação também na irrigação, então tem coleta da água das chuvas, esse reaproveitamento. Todos os chuveiros sociais, eles são monocomando, então é diferente, eu tenho aquela outra manoplinha que é bem mais barato, o chuveiro monocomando é um custo bem maior, mas a gente traz toda essa comodidade, esse conforto para o cliente. E a gente tem também estrutura para a medição individualizada de água. Então, se o condomínio quiser individualizar, facinho, instala o relógio, está individualizado, não tem quebra-quebra. Mas a gente não entrega dessa forma. Então, isso é importante sinalizar. Até teve uma cliente que ligou para mim, poxa, como que vocês mudam? Você me vendeu como o empreendimento sendo sem individualizar e agora é individualizado. Eu falei, mas são os seus vizinhos, a V2 depois que mora, eu não posso mexer na sua casa. Então, mas quando foi a reunião de condomínio? Foi tal dia, mas ninguém me chamou. A gente não tem, então é importante falar que isso é uma estrutura, que o condomínio depois é que vai resolver se vai se manter assim ou não. E sempre no fim do nosso folder, a gente coloca todo o nosso DNA. Então, muito forte sobre sustentabilidade. Então, a gente fala aqui que as lâmpadas são de LED nas áreas comuns, que a gente tem detector de presença nas áreas comuns, os equipamentos com selo Procel A de qualidade. Então, a gente cita vários itens que a gente tem sobre a sustentabilidade. Então, os coletores solares também, para aquecimento da água dos chuveiros. Em relação à economia, o registro que é monocomando, as descargas que tem duplo acionamento. Então, a gente coloca também toda essa questão de economia, que isso vai impactando. A mesma coisa quanto a bem-estar, tecnologia e segurança, além da acessibilidade. Então, as esquadrias, que elas são de alumínio, com conforto acústico. Então, a gente vai citando todos esses itens que, querendo ou não, eles vão impactando diretamente para o cliente, como a gente tem falado, que foram perguntados em relação à acústica, gerador, essa parte de iluminação, todo esse cuidado que a construtora tem. E lá no fim do folder, a gente coloca um breve memorial descritivo, só para o corretor ter uma fonte de consulta lá. Poxa, como é que é o piso mesmo do apartamento tipo? Porcelanato. Então, eu coloco aqui um breve resumo do memorial descritivo em relação às especificações para facilitar a vida de vocês corretores. Desse daqui também a gente está montando o e-book. O que é o e-book? O e-book, ele nada mais é do que um folder onde eu falo qual é a minha torneira, qual é o piso exatamente, qual é o descritivo da bacia sanitária. Isso normalmente serve principalmente para o arquiteto. Então, o cliente entrega para o arquiteto dele, e aí o cara sabe exatamente, não, isso não precisa trocar. Não, isso pode ser que sim. Enfim, que aí o arquiteto que faz a mágica dele, né? Seguindo em relação ao folder, lá no fim também a gente tem alguns serviços especializados. Vocês vão ver que algumas coisas se repetem. Então, eu falo dos elevadores, falo também sobre a parte de climatização. Então, eu tenho laje técnica, eu tenho ponto de ar-condicionados, salas e suítes. Então, a gente tem ponto para ar-condicionado, salas e suítes. Então, se o cliente quiser climatizar todos os ambientes, ele tem essa facilidade, e a gente coloca tudo resumidamente aqui no fim também. Então, vou falar sobre o gerador que é full, medição que é individualizada, o aquecimento da água que é através de placa de energia solar. Então, a gente reforça tudo o que foi dito. E lá no fim, a gente chancela, né, V2 aí com mais de 40 anos. Os 40 anos foram o ano passado, e a gente coloca alguma das obras-primas que a gente entregou, né? Então, tem o Vitrio, tem o Double, o Gran Marine, o Gran Classic, o One, Eco, Personale, Manuel Monteiro. Oi? Faltou, é que a gente vai pegando, coloca, faltou um monte aí, se a gente for contar. E agora, eu vou abrir aqui para vocês a tabela
que eu acho que é importantíssimo, principalmente para entender o funcionamento da tabela. Então, quando eu mandar o link para vocês, isso é o que vocês vão abrir, tá? E aí eu vou esclarecer algumas dúvidas que normalmente vocês me perguntam. Então, a gente vai ter aqui, ó, a entrega prevista, então, o empreendimento, o que o Ralph disse lá, ó, vocês vão ver que é tab.lá/v2/ o nome do produto. Mas não tem problema, qual coisa eu mando o link para vocês, como eu sempre digo, eu sou o backup. Se precisar, eu estou ali. Então, eu tenho aqui, ó, entrega prevista, abril de 27. Então, eu tenho a tabela exatamente como ela é antigamente. Então, a gente mostra e monta a tabela exatamente igual. Então, eu tenho aqui as unidades da terminação 1, a área privativa, a área total, o preço, sinal, todas as intercaladas, a intercalada da entrega, que é da Chaves, 120 parcelas, e eu falo aqui também, na vaga de garagem, se ela é descoberta, se ela é coberta, tudo isso. Se vocês forem ver, aqui eu tenho uma legenda. Então, o que está em branco é o que está disponível. O que está em laranja é o que está reservado. E o que está em azul é o que está vendido. Inclusive, essa unidade 601 aqui eu já vou colocar vendido. Posso, Helder? Isso. Aqui, os produtos da V2, a gente está reservando agora só quando eu tenho proposta. Tá? Então, chegou a proposta, vocês podem reservar. Como é que funciona essa parte de reserva? Às vezes eu mando a tabela, o corretor me fala assim, ô Rafa, está tudo reservado? Eu falei, como assim? Porque ele lê aqui, ele fala, está tudo... Não, mas aqui é onde você clica para reservar. Só indo um passo antes disso. Quando eu li aqui, ó, eu tenho a legenda, vocês vão ver aqui, ó, que está escrito PDF. Porque tem alguns corretores que falam assim, tá, Rafa, eu mando essa tabela para o cliente. E se ele clicar aqui em reservar? E aí? Então, se você está inseguro, clica aqui em PDF, você vai gerar um PDF e você manda o PDF para o cliente. Ele não consegue clicar em nada, ele só vai ver o que está disponível, o que está em reserva e o que está vendido. Tá? Pois não? Então, vai muito, normalmente, eu falo 48 horas, mas depende da negociação. Porque às vezes vem proposta, não, ajusta aquilo, não, ajusta aquilo. Quando é proposta que está muito longe, já falo, ó, 48 horas, aperta aí o cliente, entendeu? Mas vai muito, mas normalmente o prazo são 48 horas, tá? Isso. Mas o que eu posso, quando que eu posso tirar aqui do vendido? Quando sinal está pago e contrato assinado. Aí eu tiro o vendido, tá? Então, perdão, eu tiro o reservado, vira vendido. Tá? Então, ela entra como venda, porque às vezes o corretor fala assim, pô, Rafa, tira aí, o cara já pagou o sinal. Tá, mas o contrato não foi assinado, então eu não posso tirar ainda. Entenderam? Então, é só nesse momento que eu já tiro a parte da reserva. Seguindo, quando vocês olham a disponível, tem aqui reservar. Eu vou entrar aqui no reservar, para vocês verem como é que funciona. Então, eu cliquei aqui em reservar. Vai aparecer essa caixa aqui. Então, o nome, vocês digitam o nome de vocês, corretor. O telefone, vocês colocam o telefone de vocês, corretores. E a proposta. Ah, Rafa, eu vou ter que digitar toda a proposta de escrever. Não, pode falar assim, ó, via WhatsApp, encaminhada pelo WhatsApp. Ponto, só isso que eu preciso. Por quê? Se um passo atrás o teu cliente tiver acesso a isso e ele clicar em reservar, como já aconteceu, eu vou receber uma mensagem na hora que você solicitar a reserva, eu recebo no meu WhatsApp na hora. Fulano de tal, telefone tal, solicitou a reserva para a unidade tal, que é onde eu cliquei, unidade 301 do Arbo. Se eu tiver o contato, eu já falo direto com vocês por WhatsApp. Ou eu ligo. Boa, ó, proposta, legal, quando que você me manda? Se eu não tenho, eu ligo e falo, pois não, aqui é da V2, o senhor solicitou uma reserva, o senhor é corretor? Aí ela, não sou corretor. A gente não vende direto, eu preciso que seja por intermédio de um corretor. Como a senhora conheceu o produto? Ah, assim, assim, assado. Então, ótimo, esclareço o que tiver de dúvida, mas procure um corretor.
Isso é mais uma forma para a gente blindar e ajudar vocês nesse sentido. Parabéns. Facilitou minha vida aí. E outro ponto que é importante também é o do WhatsApp que o Rafa está falando, né? Tem lá a fila, né? Então, por exemplo, enquanto ele não apertar aprovar essa reserva, a venda, a reserva não está feita, né? Tem que aprovar no WhatsApp dele, né? Não é automático, você mandou ele reserva, não. Você manda o Rafa que aprova. Então, se você não manda pelo WhatsApp, vou mandar depois a proposta direto. Se vier alguém for lá na mesma unidade, outro cliente, né, for lá e reservar aquele, a lista do que conta normalmente para a gente é a do link do tabela. É claro, um caso específico, né, for olhar, mas para a gente facilita muito se for lá, fulano foi primeiro, segundo foi Beltrano. É mais prático do que... Isso, mas o que ele quer dizer? Antes de qualquer coisa, clique em reserva. Sim, não. Eu vou só preencher. Vai o Rafa. Isso, eu vou preencher a proposta. Já clique em reserva antes de começar a preencher. Clico em reservar, vai chegar para mim, aí eu vou falar, olha, e aí? Tá? Não, estou preenchendo aqui, Rafa. Beleza, aí eu dou o aceite. Quando eu der o aceite, você, corretor, vai receber no número seu que você deixou aqui, você vai receber uma mensagem de reserva aceita. O canhoto. Ou... Isso, então, aí agora, por isso que ele não vai conseguir às vezes, porque agora eu vou, oi, tudo bem? Porque eu recebo na hora. Ontem foi até engraçado que um cara reservou o Arbo, quando bateu no meu celular, eu na hora liguei. Ele, rapaz, você não deixa nem eu respirar? Eu falei, agora é tudo rápido. E por que isso é interessante? Até para vocês corretores, porque vocês têm um link que está o tempo inteiro atualizado. Então, através disso, vocês vão saber exatamente, na real, o que está em reserva, o que não está, como está. Então, é importante também, se eu ficar inseguro em relação a mandar isso para o cliente, eu posso clicar em PDF, que aí ela vai me gerar um PDF. A gente coloca a querida Rosa dos Ventos, para facilitar para vocês. Então, tenho aqui o nascente, a cabeça de quadra, todas as terminações, porque se eu já coloco na tabela, também facilita para o corretor. Ele não precisa voltar lá para o folder para lembrar qual é a terminação. Então, daqui mesmo ele já consegue olhar. E a gente coloca isso daqui, correção. Proposta na V2, ela tem extrema importância. E aqui eu dou uma dica para vocês, porque às vezes eu escuto, pô, Rafa, mas que chatice, para que tanto detalhe na proposta? Vocês têm que ter muito carinho com a proposta de vocês, porque a proposta é o único documento assinado que tem as três partes. É o único documento assinado que tem corretor, construtor e cliente. Então, a proposta é um documento importantíssimo. O contrato tem duas partes assinando, construtor e cliente. A proposta não. Então, por isso que a gente leva tão a sério a proposta. Assim como o corretor tem que levar. Então, a proposta ela tem que ser, como o seu Ralf fala lá, espelho do contrato. E ele é um documento muito importante. Então, a proposta não pode ter rasura. Se tiver rasura, a proposta volta. Tá? Bem provavelmente devem ter colegas de vocês aí que já refez 2, 3, 4 vezes proposta. Teve colegas já que eu já falei assim, deixa que eu preencho a proposta, fica tranquilo, né? Entendeu, então? É isso que eu falo. Tem algumas coisas que o pessoal fala assim, poxa, mas o Ralf às vezes é muito exigente com isso, ou com desconto ele é duro. Aí o cliente fica às vezes reclamando. Eu já sentei com o cliente e falei assim, olha, por isso é que ele está há 40 anos no mercado. Por isso é que às vezes ele sendo duro em relação a desconto, tudo, ele entrega no prazo. Então, sempre tem duas óticas para a gente olhar. Eu sei que às vezes a gente quer correr com venda, eu também quero, eu dependo de venda, mas eu também dependo da V2 saudável. Então, o tempo inteiro o meu foco vai ser esse. Eu preciso que a empresa esteja saudável para continuar fazendo esses prédios, tendo essa grandeza, cumprindo o prazo de entrega. Então, por isso que a gente se preocupa com tudo isso. Então, aqui a gente coloca essa observação em relação à correção. Corretores, se não quiserem que a proposta volte,
pode copiar igualzinho, está aqui, que o seu Ralph vai olhar para o documento, olhar para vocês e vai falar, tá vendo? Tá vendo como é fácil vender V2? Tá vendo como é fácil? Então, como é que funciona lá na construtora? Até a entrega, correção e INCC cumulativo. Após a entrega, além do IGPM cumulativo, é 1% de juros ao mês cumulativo. Então, até a entrega INCC, após a entrega IGPM, mais 1% de juros. Rafa, se eu coloquei na proposta 1% e não escrevi de juros, volta. Se eu coloquei na proposta INCC e não coloquei cumulativo, volta. Então, se eu for parcelar em 60 meses, 60% a última parcela vai ter de correção. 60, como é acumulativo. Espera aí. Por isso que eu falo que quando eu preciso, eu vou fazer na vida real agora. Pode repetir a pergunta? De todo o saldo. Você tem a correção? Você não tem a correção do INCC? Bom, no primeiro dia que começar os juros, a primeira parcela vai ser aquela. Mas ele não é cumulativo? Sim. Cumulativo mês a mês. O prazo que você tem para o final. Se você tem 60 meses para pagar, ele vai começar a partir de 60, o zero. A partir daí é 60. Vai ser 1% ao mês, que vai dar 62, 63, mais ou menos. Juros sobre juros. Que conta não vai bater? Não, você não vai botar os 60%. Eu acabei de dizer, ele é acumulativo. É 1% ao mês, que pode dar 62, 63, só fazendo as contas. Certo. Eu tenho 60% acumulado de 200 mil, mais 1%. Bom, veja bem, o ideal seria colocar uma planilha para mostrar para vocês. Porque o que acontece? Se o prédio ele vai parcelar em 100 meses, você recebe com 40, você vai começar os juros a partir de 40. Então, você falta 60 meses. Sim, eu só posso calcular uma parcela dependendo do prazo da entrega. Se a entrega for 40 meses, eu vou calcular a partir da parcela 41 os juros até o final. Não, assim, eu acho que a forma mais fácil de explicar é o seguinte. Quando chega no final, que é isso que você está falando, chega no final, pronto, aquele saldo devedor de 200 mil, ele é atualizado todo mês. Pronto. Então, por exemplo, esse mês é 200 mil mais 1% mais GPM. Aí vai para 203 mil. Mês que vem, você pagou a parcela de 4 mil, 199. Então, você vai acumular os 199 mais 1% mais GPM. É a forma mais fácil de explicar essa. Não é, por exemplo, 200 mil. Quanto é a parcela? Quanto é a parcela? A parcela seria 2 mil. Pronto. Aí, sem ser cumulativo, seria... Quanto é mês que vem o GPM? É 2%. Aí deu 3%. A parcela é 2 mil mais 3%. Aí, exemplo, se não fosse cumulativo, como é que deu o IGPM daqui a 2 meses? Deu 1%. Aí, 1 mais 1, 2. Né? Aí, só 2. Não, vai ser sempre acumulando o valor devido. Parcela, o valor devido. Sempre na parcela. É porque, na hora que você colocar a parcela vira aquele novo. Isso, a parcela vira aquele novo, entendeu? O saldo devedor vai ser ajustado e a parcela sempre vai aumentando. Não é a parcela original mais 2, não é a parcela original mais 3. É a parcela de mês a mês, um para o próximo. Olá, acho que é importante, porque isso daí deve ser dúvida de todos. Então a gente reforça o que o Sérgio Cabral falou no início. Vocês têm isso daí na plataforma lá no Cresce, esse curso do mestre Thales aí. Então vale a pena dar uma visitada nisso. Quanto tempo tem o curso, Thales?
Então, eu acho que o mais interessante, quando você põe numa plataforma, você pode estar lá fazendo a sua esteira, seu exercício e aprendendo o tempo inteiro, tá? Fora mais dúvidas sobre o produto, mais dúvidas, eu não sei se vocês todos têm meu contato, mas se não eu vou passar meu contato aqui para vocês. Todos têm? Não? Então, meu nome se quiserem salvar Rafael da V2, pode salvar, que acho que é assim como as pessoas me chamam. 9962-7228. Perfeito. Muito agradecido. Pessoal, bom dia. Bom dia. Eita, guerreiro forte. Primeiro, eu estou muito contente da participação de vocês aqui. Isso é sinal de que querem conhecimento. E conhecimento é sucesso, conhecimento é vitória, conhecimento é fazer as coisas certas no futuro. A gente vê a explanação do AV2. Eu tenho 42 anos nessa profissão. Há 42 anos atrás eu me apaixonei e estou aqui. E eu comecei quase que exatamente... E eu comecei exatamente junto com a V2. Ralph e Roninho são meus amigos de colégio. E a nossa amizade tem 50 anos. Então, o que eu queria passar para vocês é o seguinte. Quando o Rafa faz essas explicações de um produto, vocês todos sabem, nós sabemos que venda é emoção. Venda é você pegar o cliente e fazer ele sonhar dentro do que você está botando ele. Principalmente na planta. O que eu queria dar uma dica a vocês, que eu sempre uso, nós temos muitas informações que um produto desse nos traz, que o Rafa nos passou. Procure pegar detalhes dessas informações que emociona o cliente. Porque senão, você passa muita informação e atrapalha o negócio. E como eu digo que venda é emoção, pegue o folder, analise e veja os pontos que emociona a família, que faz com que ela se sinta bem dentro daquele empreendimento futuro. Isso é uma percepção, é o que eu uso nos meus vamos supor, com meus clientes. E outra coisa é o seguinte: quando o Rafa e o Rafinha ali, que é aquele conheci desse tamanhinho, diz assim, o Rafa acabou de dizer assim: nós fazemos, só vendemos ao corretor de imóveis. Isso eu posso testemunhar. Vilmar Pinto pode testemunhar sobre isso que ele está dizendo. E isso chama-se respeito à nossa profissão. A gente, seu irmão agora, eu estou no COFES, na diretoria do COFES. Alguns antigos aqui sabem que eu passei uma temporada aqui como presidente. E a gente viajando esse mundo afora, nos Estados Unidos, 99% dos negócios são feitos com corretores de imóveis. E a V2 está trazendo isso para cá. Sempre trouxe isso para cá. Ralfinho, Roninho. Isso nos deixa muito alegre. E além do mais, nos deixa, me perdoe as meninas, com tara de vender V2. Porque V2 tem o quê? Respeito com o corretor, credibilidade e honestidade no que faz. E entrega exatamente como está no folder. Isso é muito importante. Porque nós, que vendemos um sonho, um folder, a maior alegria, não só do cliente, mas de nós, corretores de imóveis, é quando um empreendimento que a V2 entrega, ele está exatamente como é o folder. Isso para a gente é uma alegria imensa, porque nós realmente fizemos um sonho ser realizado, junto com a consultora. Jamais esse sonho pode ser um pesadelo, pessoal. Jamais. E isso a V2 nos traz essa alegria e essa vontade de vender V2. Porque V2 nos respeita e V2 nos abraça. Era isso que eu queria passar. Rafinha, parabéns. Ralfinho, isso aqui é
meu irmãozão. Pessoal, fica com Deus. Obrigado por tudo. Só importante, como o Ralf falou no início, não acreditem que a gente não vende direto. Não acreditem nisso. Testem. Façam um teste. Pede para a esposa, filho, marido, ligar lá na V2 e tentar comprar direto. E aí vocês vão ser testemunhas também. E aí passem isso para o mercado. Acho que isso é muito importante. Isso é o nosso DNA que a gente tem lá dentro. Esse respeito, igual o Vilmar falou. Muito agradecido. Valeu, pessoal. Bom dia aí. Vamos trabalhar, vamos vender.